Eu nunca imaginei que as palavras do meu próprio filho seriam capazes de me destruir e reconstruir ao mesmo tempo. Espero que não chegue aos 70 anos. Cansado de você, que morra logo. Essas palavras ecoaram pelo salão do restaurante Estrela do Mar, enquanto todos os talheres pararam no ar e o silêncio tomou conta da festa. Meu nome é Beatriz Peixoto, tenho 68 anos, e esta é a história de como descobri a verdadeira face da ingratidão e como transformei minha dor em uma das maiores lições que já dei na vida. Era uma noite de junho em Florianópolis, com aquela brisa suave que vem do mar e toca o rosto como uma carícia. O céu estrelado parecia um presente especial para mim naquele dia. Vesti meu vestido azul petróleo, presente da minha neta Amanda. Coloquei o colar de diamantes que pertenceu à minha mãe e que um dia seria de Amanda também. Passei meu batom preferido, aquele vermelho discreto que combina com minhas mechas prateadas. Olhei-me no espelho e sorri, satisfeita com a mulher que me encarava de volta. 68 anos bem vividos, pensei comigo. O restaurante Estrela do Mar foi escolhido a dedo pelo meu filho Júlio. Apenas o melhor para a senhora, mãe, ele disse ao telefone quando fez a reserva. Um lugar elegante, com vista para o mar, decoração impecável e uma comida divina. Naquela noite, 25 pessoas estavam presentes para celebrar meu aniversário. Meus 2 filhos, Júlio e Rafael, minha nora Cláudia, meus netos Amanda e Lucas, minha melhor amiga Zuleide, meu amigo especial Antônio e outros amigos próximos que fiz ao longo da vida. A mesa estava lindamente decorada com flores do campo, minhas preferidas. A champanhe francesa que Júlio fez questão de encomendar circulava entre os convidados, e todos pareciam estar aproveitando a noite. O jantar transcorria maravilhosamente bem. O chefe, um antigo colega dos meus tempos de cozinha profissional, veio pessoalmente me cumprimentar e preparou um menu especial com todos os meus pratos favoritos. Foi entre o prato principal e a sobremesa que tudo aconteceu. Júlio estava sentado à minha direita, tomando seu 4º copo de vinho. Notei que ele consultava o celular com frequência e parecia tenso. Pensei que fosse apenas algum problema de trabalho. Ele sempre foi o mais ambicioso dos meus filhos. Tinha uma imobiliária de sucesso, ou pelo menos era o que todos pensávamos, e vivia uma vida de luxos. "Tudo bem, filho?" perguntei discretamente, colocando minha mão sobre a dele. Ele afastou minha mão com um movimento brusco, algo que nunca havia feito antes. Percebi que seus olhos estavam diferentes, com um brilho que misturava raiva e talvez um pouco de desespero. "Não, mãe, não está tudo bem", ele respondeu em um tom mais alto do que o necessário, chamando a atenção de algumas pessoas próximas. Tentei acalmá-lo, sugerindo que conversássemos em particular mais tarde. Foi quando ele se levantou, segurando a taça de vinho como se fosse uma arma. "Quero fazer um brinde", anunciou, sua voz arrastada denunciando o excesso de álcool. O salão foi ficando silencioso aos poucos. Todos olharam para ele, expectantes. Júlio sempre foi bom com as palavras, sempre soube como encantar uma plateia. Em outras ocasiões, seus discursos eram aguardados com ansiedade. "Estamos aqui celebrando mais um ano da minha mãe", ele começou. E eu sorri, ainda sem imaginar o que estava por vir. 68 anos. Uma vida longa, não é mesmo? Os convidados assentiram. Alguns levantaram suas taças em concordância. "Sabe o que eu realmente penso, mãe?" Ele se virou para mim, e foi nesse momento que percebi. Algo estava muito errado. Seu rosto estava contorcido em uma expressão que eu nunca tinha visto antes. "Eu espero sinceramente que você não chegue aos 70 anos. Um murmúrio de choque percorreu a mesa. Minha nora Cláudia puxou o braço dele, tentando fazê-lo sentar-se, mas ele se desvencilhou. "Estou cansado de você, das suas opiniões, das suas intromissões na minha vida. Que morra logo." O tempo parou. Senti como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada sobre mim. O restaurante inteiro parecia ter ficado em absoluto silêncio. Poderia ouvir o barulho das ondas quebrando na praia lá fora. Meu primeiro instinto foi chorar. Senti as lágrimas se formando, meu coração batendo como se quisesse sair pela boca. Minha respiração ficou difícil, como se um peso enorme estivesse sobre meu peito. Olhei ao redor
e vi os rostos horrorizados dos meus amigos e familiares. Vi minha neta Amanda com as mãos sobre a boca, os olhos marejados. Vi meu amigo Antônio se levantar, pronto para confrontar meu filho. Mas então, algo estranho aconteceu dentro de mim. Uma calma repentina tomou conta do meu ser. Todas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. As visitas frequentes de Júlio pedindo que eu assinasse papéis que ele dizia serem apenas formalidades. Os extratos bancários que nunca mais chegavam à minha casa. Os comentários de amigos sobre terem visto Júlio em situações comprometedoras, com pessoas de reputação duvidosa. Respirei fundo. Sequei uma lágrima solitária que escorreu pela minha face enrugada. E então, com uma força que nem eu sabia que possuía, me levantei. Minha coluna, normalmente um pouco curvada pelo peso dos anos, estava ereta. Minha voz, geralmente suave, estava firme. Júlio, comecei, olhando diretamente nos olhos dele, sem desviar nem por um segundo. Vi o desprezo em seu olhar, mas também vi algo mais, medo. E naquele momento, entendi que meu filho temia algo muito específico. Temia perder o controle que pensava ter sobre mim e, mais importante, sobre meu dinheiro. Lembrei-me da conversa que havia tido com meu advogado, Dr. Sebastião, apenas 2 dias antes. Das revelações chocantes que ele havia me trazido sobre as atividades financeiras do meu filho. Da descoberta de que Júlio não era o empresário bem-sucedido que todos pensavam, mas estava afundado em dívidas e apostas arriscadas. E pior, estava usando meu dinheiro, o dinheiro que meu marido havia deixado para tentar salvar sua situação desesperadora. Enquanto todos no salão esperavam, paralisados para ver qual seria minha reação às palavras cruéis do meu filho, uma estranha sensação de poder tomou conta de mim. Percebi que, apesar da dor dilacerante que suas palavras causaram, elas me libertaram de uma vez por todas. Libertaram-me da ilusão de que Júlio me amava como filho. Libertaram-me da necessidade de continuar protegendo-o e fazendo vista grossa para seus comportamentos cada vez mais suspeitos. E foi assim que, diante de todos os convidados da minha festa de aniversário de 68 anos, eu me preparei para dizer as palavras que mudariam para sempre, não apenas a minha vida, mas a de toda a minha família. Palavras que revelariam segredos guardados há muito tempo e que, finalmente, colocariam cada um em seu devido lugar. Júlio, repeti, minha voz ganhando força a cada sílaba pronunciada. Você acaba de selar seu próprio destino. O silêncio no restaurante era tão profundo que se podia ouvir o tilintar dos cristais a cada brisa mais forte que entrava pelas janelas voltadas para o mar. A expressão no rosto do meu filho mudou instantaneamente. O desprezo deu lugar a uma mistura de surpresa e apreensão. Ele não esperava uma reação assim da mãe que sempre cedeu a seus caprichos, que sempre o protegeu, mesmo quando todos à nossa volta já haviam percebido sua verdadeira natureza. "Do que você está falando, mãe?" ele perguntou, tentando recuperar a compostura, mas sua voz já não tinha a mesma firmeza de momentos antes. Olhei ao redor e vi todos os convidados paralisados. Minha nora Cláudia cobria a boca com as mãos, seus olhos arregalados de surpresa. Ela é psicóloga e sempre tentou mediar nossos conflitos familiares, mas até ela parecia sem palavras diante da situação. Minha neta Amanda deixou cair os talheres sobre o prato, criando um estrondo que ecoou pelo salão, ampliando ainda mais a tensão do momento. Meu amigo Antônio, que estava sentado do outro lado da mesa, se levantou com os punhos cerrados, pronto para defender minha honra. "Sente-se, Antônio", pedi com um gesto suave. "Essa batalha é minha." Antônio hesitou por um momento. Nos conhecemos há mais de 40 anos, quando ele ainda era fornecedor de ingredientes especiais para o restaurante onde eu trabalhava como chefe. Nossa amizade cresceu com o tempo. E após a morte do meu marido, 6 anos atrás, ele se tornou uma presença constante em minha vida. Muitos suspeitavam que havia mais que amizade entre nós, mas nunca confirmamos nem negamos. Algumas coisas são preciosas demais para serem expostas às opiniões alheias. Voltei minha atenção para Júlio, que permanecia de pé, a taça de vinho ainda em sua mão, embora agora tremesse ligeiramente. "Sabe, filho", comecei, mantendo minha voz calma,
Durante anos acreditei que sua dedicação à família era genuína. Acreditei que suas visitas frequentes, seus presentes caros, sua insistência em cuidar das minhas finanças eram demonstrações de amor. Que tola eu fui. Fiz uma pausa, sentindo o peso das minhas próprias palavras. Era doloroso admitir em voz alta a verdade que eu havia tentado ignorar por tanto tempo. Quando seu pai morreu, continuei. Ele deixou uma herança considerável. 6 milhões de reais, para ser exata. Dinheiro que construímos juntos ao longo de uma vida inteira de trabalho árduo. Ele confiou que eu saberia administrar esse patrimônio, e por um tempo, consegui. Mas então veio aquela pneumonia que quase me levou a 2 anos. Toquei instintivamente o colar de diamantes em meu pescoço, um presente do meu falecido marido no nosso aniversário de casamento de 30 anos. O contato com as pedras frias me trouxe de volta à realidade do momento. Enquanto eu estava fraca, recuperando-me no hospital, você aparecia todos os dias com papéis para eu assinar. São apenas formalidades, mãe. Para facilitar as coisas enquanto a senhora se recupera, você dizia. E eu, confiando cegamente no meu primogênito, assinava sem questionar. Júlio deu um passo para trás, como se minhas palavras tivessem força física suficiente para empurrá-lo. Não foi assim, mãe. Ele tentou interromper, mas eu ergui a mão, silenciando-o. Por favor, filho. Você já teve sua chance de falar. Agora é a minha vez. Minha melhor amiga Zuleide, sentada próxima à cabeceira da mesa, assentiu em aprovação. Nós duas nos conhecemos desde a juventude, quando trabalhávamos juntas no mesmo restaurante em São Paulo, antes de eu me mudar para Florianópolis após me casar. Zuleide foi testemunha de cada momento importante da minha vida. Meu casamento, o nascimento dos meus filhos, a morte do meu marido. E agora, ela seria testemunha da minha libertação. O que você não sabe, continuei, é que há 3 meses comecei a estranhar algumas coisas. Os extratos bancários que nunca mais chegavam à minha casa. As ligações de gerentes de bancos que eu nem sabia que tinha conta. As notificações de empréstimos que eu não me lembrava de ter feito. Passei a mão pelos cabelos grisalhos, ajeitando um fio solto atrás da orelha. Essa era uma manobra que eu sempre fazia quando estava nervosa. Um tique que meu marido costumava achar adorável. Não entendi o que estava acontecendo até encontrar com Sebastião, meu advogado, no aniversário da neta dele, no mês passado. Casualmente, mencionei essas estranhezas e vi o rosto dele mudar. Dona Beatriz, ele me disse, precisamos conversar em particular. E foi assim que descobri o que você andava fazendo, Júlio. O rosto do meu filho estava agora pálido como papel. O copo de vinho que segurava escorregou de seus dedos, caindo sobre a toalha branca da mesa, criando uma mancha vermelha que se espalhou como uma ferida aberta. Você não apenas assumiu o controle das minhas contas com procurações que me fez assinar quando eu estava vulnerável, mas também começou a desviar dinheiro. Dinheiro que não era seu, Júlio. Dinheiro que era fruto de uma vida inteira de trabalho do seu pai, que confiou em mim para administrá-lo. Olhei para Rafael, meu filho mais novo, que estava sentado silenciosamente do outro lado da mesa. Ele morava no exterior há quase 10 anos, trabalhando como engenheiro em Portugal, e vinha nos visitar apenas nas festas de fim de ano. Desta vez, fez um esforço especial para estar presente no meu aniversário. Percebi pelo seu olhar que ele não estava totalmente surpreso com as revelações. Talvez suspeitasse há algum tempo, mas nunca teve coragem de confrontar o irmão mais velho. Sebastião investigou tudo. Prossegui. Descobriu as transferências para contas offshore, os investimentos arriscados que você fez com meu dinheiro, as dívidas que acumulou e tentou cobrir usando meu patrimônio como garantia. Descobrimos até aquele cassino clandestino que você frequenta na Praia dos Ingleses, onde perdeu mais de 200 mil reais no último mês. Júlio cambaleou como se tivesse levado um soco. Sua reputação de empresário bem-sucedido era apenas uma fachada. Sob a superfície, havia um homem afundado em dívidas, vício em jogos e negócios fracassados. Mãe, não é bem assim. Ele tentou argumentar, sua voz agora quase implorando. Eu fiz alguns investimentos que não deram certo, é verdade, mas estava tentando multiplicar o patrimônio da família. Estava pensando no futuro, no seu bem-estar, no meu bem-estar.
repeti, sentindo uma súbita onda de indignação me atingir. É por isso que você acabou de desejar minha morte? Para o meu bem-estar? Minha neta Amanda se levantou nesse momento. Aos 23 anos, ela era a imagem viva da minha juventude, com os mesmos olhos determinados e a paixão pela gastronomia que sempre foi minha marca registrada. Ela está terminando seu curso de gastronomia, inspirada por minha trajetória como chefe. Vovó, ela disse com a voz embargada, não precisa continuar com isso. Vamos embora daqui. Essa festa acabou. Sorri para ela, grata pelo seu apoio, mas balancei a cabeça. Não, querida. Essa festa apenas começou. E hoje, todos vão conhecer a verdade. Voltei-me novamente para Júlio, que agora parecia menor, como se tivesse encolhido sob o peso das minhas palavras e dos olhares acusadores que recebia de todos os lados. Sabe o que me doeu mais, filho? Não foi descobrir os desvios de dinheiro. Não foi saber das suas mentiras, das suas dívidas, do seu vício em jogos. Foi perceber que para você, eu não passo de uma fonte de recursos. Que seu amor por mim está diretamente ligado ao que posso lhe proporcionar financeiramente. Que você vê minha existência como um obstáculo para ter acesso total ao dinheiro que tanto deseja. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas eram diferentes das lágrimas de dor e humilhação que Júlio esperava provocar com suas palavras cruéis. Eram lágrimas de libertação, de uma mulher que finalmente via com clareza a verdade que por tanto tempo tentou negar. Eu te carreguei no ventre por 9 meses. Continuei, minha voz agora mais forte. Te amamentei, te ensinei a dar os primeiros passos, a falar as primeiras palavras. Te consolei nas noites de febre, te apoiei em cada decisão, mesmo quando discordava. Defendia você perante seu pai, quando ele tentava ser mais rígido. Ele é apenas um garoto, eu dizia. Vai amadurecer com o tempo. Fiz uma pausa para respirar fundo. O restaurante inteiro estava em absoluto silêncio, como se todos tivessem parado de respirar. 45 anos se passaram, Júlio. E você nunca amadureceu. Continua sendo o mesmo menino egoísta que pensa apenas em si mesmo, que toma o que quer sem considerar os sentimentos dos outros. E o pior, se tornou um homem capaz de desejar a morte da própria mãe por dinheiro. Meu neto Lucas, filho de Júlio, estava sentado ao lado do pai, seus 17 anos de idade pesando como chumbo naquele momento. Vi seu rosto contorcido em uma expressão de desgosto e vergonha. Lucas sempre foi um garoto sensível e justo, muitas vezes mais maduro que o próprio pai. Vô, ele disse, virando-se para Júlio. Como você pôde dizer algo assim? Como pôde fazer isso com a vovó? Júlio não respondeu. Parecia incapaz de encontrar palavras diante das acusações que se acumulavam contra ele. Foi quando senti uma mão gentil tocando meu ombro. Era a doutora Isabel Fonseca, minha médica há mais de 20 anos, e uma amiga de confiança. Ela havia chegado um pouco atrasada à festa e presenciado apenas o final do discurso de Júlio e o início do meu. Beatriz, ela sussurrou, sua pressão. Lembre-se do que conversamos sobre não se exaltar. Assenti levemente, grata por sua preocupação. Depois do susto da pneumonia, fui diagnosticada com hipertensão e precisava me cuidar. Mas naquela noite, minha saúde era a menor das minhas preocupações. Estou bem, Isabel, respondi baixinho. Nunca estive tão bem em toda a minha vida. E era verdade. Apesar da dor, da traição e da decepção, sentia-me estranhamente forte, como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. O peso da ilusão, da negação, da cegueira voluntária que me impedia de ver a verdade sobre meu próprio filho. Sabe, Júlio, continuei, voltando minha atenção para ele. Por anos me culpei pelos seus fracassos. Pensei que talvez tivesse sido permissiva demais, que não tinha estabelecido limites claros durante sua infância e adolescência. Questionei minhas habilidades como mãe cada vez que você se metia em problemas. Olhei para Cláudia, minha nora, e vi em seus olhos a confirmação silenciosa de algo que eu suspeitava há muito tempo, que seu casamento com Júlio não era feliz, que ela também sofria com seu comportamento egocêntrico e manipulador. Mas hoje, neste momento, percebo que não fui eu quem falhou. Foi você quem escolheu este caminho.
Foi você quem decidiu trair a confiança da sua própria mãe. Foi você quem planejou tomar o que não lhe pertencia. E agora, foi você quem selou seu próprio destino com essas palavras impensadas. Júlio finalmente pareceu despertar do transe em que estava. Deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de arrogância forçada. E o que você vai fazer, mãe? Me deserdar? Não pode. Tenho direito à legítima. A lei me garante isso. Sorri. Um sorriso triste, mas determinado. Ah, Júlio, sempre subestimando minha inteligência. Sempre pensando que sou apenas uma velha tola e indefesa. Foi quando percebi que todos os olhares no restaurante estavam fixos em mim, aguardando ansiosamente pelas minhas próximas palavras. Sabia que o que eu diria a seguir mudaria para sempre. Não apenas minha vida, mas a de toda a minha família. Respirei fundo, preparando-me para revelar o plano que Dr. Sebastião e eu havíamos cuidadosamente elaborado nos últimos dias, após descobrirmos a extensão das ações de Júlio. Você tem razão sobre uma coisa, filho, disse finalmente. A lei garante sua legítima, mas o que você não sabe é que ontem mesmo, acompanhada do Dr. Sebastião, tomei medidas drásticas que mudarão completamente o jogo. Fiz uma pausa estratégica, observando como o silêncio pesava sobre o restaurante. Cada pessoa presente parecia prender a respiração. Percebi o semblante de Antônio, que me olhava com uma mistura de admiração e preocupação. Ele sempre disse que eu tinha uma força interior que nem eu mesma conhecia. Talvez este fosse o momento de provar que ele estava certo. Júlio, continuei com firmeza, durante os últimos 3 meses, enquanto você pensava que eu continuava na ignorância sobre suas ações, eu e Sebastião estávamos trabalhando incansavelmente. Reunimos cada extrato bancário, cada transferência suspeita, cada documento que você me fez assinar. Montamos um dossiê completo que mostra, sem sombra de dúvida, que você cometeu crimes contra mim. Júlio empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Seus olhos percorreram rapidamente o salão, como se procurasse uma rota de fuga. A procuração que você me fez assinar quando eu estava hospitalizada tinha limites bem específicos. Você sabia disso? Era para ajudar na administração das contas durante minha recuperação, não para transferir quantias exorbitantes para contas no exterior ou para usá-las como garantia em empréstimos pessoais. Tomei um gole de água, sentindo minha garganta seca pelo nervosismo. Nunca fui de confrontos. Sempre preferi a harmonia à discórdia. Mas naquela noite, algo dentro de mim havia mudado irrevogavelmente. Sebastião contratou um perito contábil e um investigador particular. Descobrimos tudo, Júlio. As transferências para o Panamá, os investimentos fracassados em criptomoedas que você tentou esconder, o apartamento no nome da sua amante no residencial Vista Mar. Cláudia deixou escapar um som de surpresa. Olhei para ela brevemente, percebendo que essa informação específica era novidade também para minha nora. Senti uma pontada de culpa por expor isso dessa maneira, mas já havíamos chegado longe demais para recuar. Sim, Cláudia, sinto muito que você esteja descobrindo isso dessa forma, disse com genuína compaixão, mas talvez seja a hora de todos conhecerem a verdade. Voltei-me novamente para Júlio, que agora parecia um animal acuado. O investigador seguiu você por semanas, Júlio. Documentou seus encontros com pessoas suspeitas, suas visitas ao cassino clandestino na Praia dos Ingleses, suas reuniões secretas com aquele agiota conhecido na cidade. Sabemos sobre a dívida de 800 mil que você contraiu com ele. Sabemos que esse foi o verdadeiro motivo do seu desejo pela minha morte rápida. Você precisa do dinheiro da herança para pagar essa dívida antes que eles venham cobrar de outras formas. Lucas, meu neto, levantou-se de supetão, afastando-se do pai como se ele fosse contagioso. Pai, isso é verdade? Perguntou o garoto, sua voz embargada pela emoção. Você realmente desviou dinheiro da vovó? Você realmente tem uma amante? Júlio não respondeu ao filho. Seus olhos estavam fixos em mim, uma mistura de raiva, medo e, surpreendentemente, um toque de respeito relutante. O que você quer, mãe? Perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Dinheiro? Posso devolver tudo com juros. Só preciso de tempo. Balancei a cabeça lentamente.
Não, Júlio. Não quero seu dinheiro. Primeiro, porque não é seu, é meu. Segundo, porque sei que você não tem como devolver. Está quebrado, endividado até o pescoço. Essa fachada de empresário bem-sucedido é apenas isso. Uma fachada. Levantei-me da cadeira, sentindo uma força renovada percorrer meu corpo. Os anos pareciam ter se dissipado momentaneamente, e me senti como a jovem chefe determinada que um dia fui, enfrentando as cozinhas dominadas por homens em uma época em que mulheres não eram bem-vindas nesse ambiente. O que quero, Júlio, é justiça. E foi exatamente o que busquei ontem, no escritório do Dr. Sebastião. Fiz sinal para Sebastião, que estava sentado discretamente em um canto do salão. Ele se levantou, um homem alto e imponente aos 60 anos, com cabelos grisalhos e um semblante que inspirava confiança. Sebastião havia sido advogado do meu marido e continuou cuidando dos nossos assuntos legais após sua morte. Dona Beatriz, ele disse formalmente, aproximando-se da mesa. Devo continuar? Assenti com firmeza. Sim, Sebastião. Todos aqui merecem saber a verdade completa. Sebastião ajeitou os óculos e encarou Júlio diretamente. Senhor Júlio Peixoto, na tarde de ontem, sua mãe, Dona Beatriz Peixoto, registrou uma queixa formal contra o senhor por apropriação indébita, estelionato e abuso de pessoa idosa. A denúncia foi protocolada na Delegacia Especializada em Crimes contra Idosos, acompanhada de toda a documentação necessária que comprova as acusações. Um burburinho percorreu o restaurante. Alguns dos convidados trocaram olhares surpresos. Outros assentiram como se já esperassem algo assim. Além disso, continuou Sebastião, obtivemos na Justiça a revogação imediata de todas as procurações que o senhor detinha. A partir de hoje, o senhor não tem mais nenhum poder legal sobre os bens ou finanças de sua mãe. Júlio pareceu cambalear. Apoiou-se na mesa para não cair. Você não pode fazer isso, murmurou, mais para si mesmo do que para nós. Não pode. Eu sou seu filho. Sim, você é meu filho. Respondi com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. E justamente por isso, essa foi a decisão mais difícil da minha vida, mas necessária. Rafael, meu filho mais novo, que até então observava tudo em silêncio, levantou-se e veio até mim, colocando a mão em meu ombro em um gesto de apoio. Mãe, por que não me contou? Eu poderia ter ajudado, disse ele com visível preocupação. Cobri sua mão com a minha, sentindo o calor reconfortante do seu toque. Você estava longe, Rafael, e esta era uma batalha que eu precisava enfrentar sozinha. Olhei para os convidados, pessoas que me conheciam há anos, alguns há décadas. Amigos, vizinhos, ex-colegas de trabalho, todos compartilhando desse momento doloroso, mas necessário. Não vou mentir para vocês, disse, dirigindo-me a todos. Esta não era a celebração que eu imaginava para meus 68 anos, mas talvez seja apropriada. Talvez seja um marco, não apenas de mais um ano de vida, mas do início de uma nova fase. Uma em que finalmente assumo o controle total da minha vida, das minhas decisões, do meu destino. Doutora Isabel se aproximou novamente, verificando discretamente minha pressão com um pequeno aparelho de pulso que sempre carregava na bolsa. Está tudo bem, sussurrei para ela. Nunca me senti tão viva. E era verdade. Apesar da dor, da decepção, da traição, sentia uma estranha paz interior, como se um peso enorme tivesse sido removido dos meus ombros. Júlio, no entanto, não parecia disposto a aceitar sua derrota tão facilmente. Isso não acaba aqui, disse entre dentes. Ainda tenho direito à minha legítima. A lei me garante isso. Você não pode me deserdar completamente. Foi quando Sebastião interveio novamente. Realmente, a lei brasileira não permite a deserdação completa sem motivos específicos previstos no Código Civil. No entanto, ele fez uma pausa, ajustando novamente os óculos, um hábito que tinha quando estava prestes a revelar algo importante. No entanto, o que o senhor parece desconhecer é que seu pai, antes de falecer, estabeleceu uma cláusula específica em seu testamento. Uma cláusula que Dona Beatriz optou por não acionar até agora por amor ao senhor. Júlio franziu o senho, confuso. Que cláusula? Que testamento? O dinheiro ficou todo com a minha mãe. Sebastião assentiu. Sim, seu pai deixou todos os bens para sua mãe,
como usufrutuária, mas estabeleceu condições para a herança futura dos filhos. E uma dessas condições era a proteção especial contra aqueles que agissem contra o bem-estar de Dona Beatriz. Sebastião retirou um documento do bolso interno do paletó e o desdobrou cuidadosamente. Estabeleço como condição para o recebimento de qualquer porção da herança que os herdeiros necessários jamais hajam contra a segurança, o bem-estar físico, emocional ou financeiro de minha esposa, Beatriz Peixoto. Caso esta condição seja violada, o herdeiro perderá automaticamente seu direito à legítima, que será revertida para uma fundação a ser estabelecida em meu nome. Júlio empalideceu. A arrogância que restava em seu semblante se dissipou completamente. Isso não pode ser legal, murmurou, mais para si mesmo do que para nós. Foi validado por 3 juristas diferentes, respondeu Sebastião calmamente. Seu pai era um homem meticuloso, senhor Júlio. Ele sempre suspeitou que o senhor poderia tentar algo assim após sua morte, e tomou precauções. Olhei para o retrato do meu falecido marido que sempre carrego na bolsa. Um homem quieto, reservado, mas extremamente observador e protetor. Ele nunca verbalizou suas suspeitas sobre Júlio, mas agora percebo que ele via muito mais do que deixava transparecer. Carlos sempre me protegeu, disse com a voz embargada pela emoção. Mesmo depois de partir, ele continua cuidando de mim. Júlio parecia completamente derrotado agora. Seus ombros caíram. E pela primeira vez naquela noite, vi um vislumbre do menino vulnerável que ele um dia foi. "O que vai acontecer comigo?" perguntou, sua voz quase um sussurro. Suspirei profundamente. Apesar de tudo, ele ainda era meu filho. E uma parte de mim, aquela parte que o embalou nas noites de febre e o consolou após quedas de bicicleta, ainda se importava. "Isso depende de você, Júlio", respondi honestamente. "A denúncia está registrada. As procurações estão revogadas, e a cláusula do testamento será ativada. Você não receberá nenhuma parte da herança quando eu partir." Fiz uma pausa, observando como minhas palavras o afetavam. "Quanto às dívidas que você contraiu, terá que encontrar uma forma de pagá-las sem contar com o dinheiro da família. E quanto ao processo criminal? Bem, isso também está em suas mãos." Júlio ergueu os olhos, confuso. "Como assim?" "Estou disposta a retirar as acusações criminais", expliquei, sob algumas condições. O salão inteiro parecia ter prendido a respiração coletivamente. Júlio me olhava com uma mistura de esperança e desconfiança. "Que condições?" perguntou finalmente. "Primeiro, você se comprometerá a buscar ajuda profissional para seu vício em jogos. Conheço um excelente centro de recuperação em Curitiba." Júlio assentiu lentamente, sem protestar. "Segundo, você se dedicará a trabalho voluntário no Instituto Vida Nova por pelo menos 1 ano, 2 vezes por semana. Eles atendem jovens em situação de vulnerabilidade e precisam de pessoas para ensinar habilidades profissionais básicas." Júlio franziu o senho, mas novamente não protestou. "E terceiro, você dedicará tempo real à sua família, a Cláudia e a Lucas. Eles merecem mais do que você tem oferecido." Olhei para minha nora e meu neto, que observavam tudo com expressões complexas, misturando surpresa, confusão e um toque de esperança. "Se você cumprir essas condições por 1 ano inteiro, provarei que está genuinamente arrependido e que deseja mudar. Nesse caso, estarei disposta a retirar as acusações criminais." Júlio parecia aturdido com minha proposta. Provavelmente esperava condições financeiras, não emocionais e comportamentais. "Por que você faria isso?" perguntou com genuína curiosidade. "Depois de tudo que eu fiz, depois do que eu disse hoje", sorri tristemente. "Porque sou sua mãe, Júlio. E mães nunca desistem completamente de seus filhos. Não importa o quão doloroso seja o caminho." Vi lágrimas se formarem nos olhos de Júlio, algo que não acontecia desde que ele era um menino pequeno. Não sabia dizer se eram lágrimas genuínas de arrependimento ou apenas o resultado do choque e da compreensão de sua nova realidade. "E quanto ao dinheiro?" perguntou ele após um momento. "Como vou pagar minhas dívidas?" "Isso é um problema que você terá que resolver sozinho", respondi com firmeza.
Não posso e não vou mais permitir que você use recursos da família para cobrir apostas e investimentos fracassados. Você é um homem adulto, Júlio. É hora de assumir responsabilidade pelas suas escolhas. Amanda, minha neta, aproximou-se e segurou minha mão com força. Vovó, tenho tanto orgulho de você, sussurrou ela. Essa foi a coisa mais corajosa que já vi alguém fazer. Sorri para ela, sentindo um amor imenso por essa jovem que tinha toda a vida pela frente. Uma vida que eu esperava que fosse mais honesta e direta do que a que vivemos até aquele momento, cheia de segredos e traições veladas. O garçom se aproximou timidamente, claramente constrangido por interromper um momento tão intenso. Dona Beatriz, servimos a sobremesa? Olhei ao redor, para os rostos atônitos dos convidados, para o semblante derrotado de Júlio, para o apoio silencioso de Rafael, para a admiração nos olhos de Amanda. Sim, respondi com um sorriso. Que venha a sobremesa. Afinal, ainda é meu aniversário, e tenho muito o que celebrar. Enquanto os garçons começavam a servir a sobremesa, uma elaborada torta de chocolate belga, que era minha especialidade nos tempos de chefe, percebi que algo fundamental havia mudado naquela noite. Não apenas na minha relação com Júlio ou na dinâmica da minha família, mas dentro de mim mesma. Aos 68 anos, eu havia finalmente encontrado minha voz. Havia finalmente compreendido que amar não significa permitir abusos, que perdoar não significa não estabelecer consequências. Aquela noite marcava não apenas mais um ano de vida, mas o nascimento de uma nova Beatriz. Uma que jamais permitiria que alguém, mesmo seu próprio filho, a tratasse com menos respeito do que merecia. E enquanto saboreava o primeiro bocado da torta de chocolate, cercada por pessoas que genuinamente se importavam comigo, soube que os anos que me restavam, fossem 2, como Júlio desejara, ou 20, seriam vividos em meus próprios termos. Com dignidade, com verdade e, acima de tudo, com a força que eu sempre tive dentro de mim, mas só agora havia descoberto completamente. Os dias que se seguiram àquela noite de aniversário foram como navegar por águas desconhecidas. Acordei na manhã seguinte em meu apartamento no residencial Buganvilhas com uma sensação estranha, uma mistura de alívio e apreensão. O sol entrava pelas frestas da cortina de seda azul, formando padrões luminosos no piso de madeira. Por um momento, fiquei apenas observando a dança da luz, pensando em como a vida às vezes toma rumos inesperados. Levantei-me e segui para a varanda que dava vista para o mar. Florianópolis sempre me encantou com sua beleza natural. O oceano parecia mais azul naquela manhã, como se refletisse a clareza que agora sentia em minha mente. Respirei fundo o ar salgado, sentindo-o encher meus pulmões e renovar minhas forças. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Zuleide. Beatriz, você está bem? Não consegui dormir pensando em você, disse ela, sua voz carregada de preocupação. Estou bem, Zuleide. Melhor do que estive em muito tempo, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza em minha voz. Você foi incrível ontem. Todos estão comentando sobre sua coragem, ela continuou. Sabe, em 50 anos de amizade, nunca a vi tão poderosa. Sorri ao telefone, lembrando-me de todos os momentos que compartilhamos ao longo das décadas. Desde os dias em que trabalhávamos juntas no restaurante em São Paulo, até agora. 2 senhoras que enfrentaram juntas as alegrias e dores da vida. Acho que descobri uma força que nem sabia que tinha, confessei. É como se um peso enorme tivesse sido tirado das minhas costas. Conversamos por mais alguns minutos antes de desligarmos. Prometi encontrá-la para um café no Recanto na semana seguinte. Mal coloquei o telefone no gancho, ele tocou novamente. Desta vez, era Dr. Sebastião. Dona Beatriz, bom dia. Espero não estar ligando muito cedo. De forma alguma, Sebastião. Já estou de pé há algum tempo. Liguei para informá-la que todas as providências que discutimos foram tomadas. As notificações oficiais já foram enviadas para todas as instituições financeiras, revogando as procurações do seu filho. E o processo de alteração do testamento está em andamento conforme suas instruções. Senti um aperto no peito ao ouvir aquilo.
Uma coisa era tomar a decisão no calor do momento. Outra, bem diferente, era ouvir sobre as consequências práticas, frias e legais daquelas decisões. E quanto ao processo criminal? Perguntei, minha voz traindo um pouco de hesitação. Sebastião fez uma pausa. Está registrado como solicitado. Mas como conversamos ontem, pode ser retirado a qualquer momento que a senhora desejar. É a senhora quem controla esse aspecto. Agradeci e desliguei, refletindo sobre o poder que agora estava em minhas mãos. Nunca fui uma pessoa que apreciasse exercer poder sobre os outros. Minha liderança nas cozinhas onde trabalhei sempre foi baseada no respeito mútuo e na colaboração. Mas agora, eu tinha nas mãos o poder de mudar fundamentalmente a vida do meu próprio filho. Era uma responsabilidade que pesava, mesmo sabendo que ele havia trazido isso sobre si mesmo. Terminei meu café da manhã, uma simples torrada com geleia caseira de amora e um chá de ervas, e decidi que precisava sair. O apartamento, apesar de espaçoso e arejado, parecia sufocante com tantos pensamentos tumultuados. Vesti-me com simplicidade. Uma calça leve de linho, uma blusa de algodão azul claro e um chapéu de palha para me proteger do sol. Peguei minha bolsa e saí, sem destino definido. Meus pés me levaram naturalmente à Praça das Jabuticabeiras, um lugar onde frequentemente ia para pensar quando precisava de clareza. Sentei-me em um banco sob a sombra generosa de uma árvore centenária e observei as pessoas ao redor. Mães com crianças pequenas, idosos jogando dominó, jovens passeando de mãos dadas. Foi então que notei um homem se aproximando. Reconheci imediatamente a figura alta e ligeiramente curvada de Antônio, com seus cabelos brancos impecavelmente penteados e o andar lento mas determinado. Imaginei que a encontraria aqui, disse ele, sentando-se ao meu lado sem pedir permissão, algo que só alguém com 40 anos de amizade poderia fazer. Sou tão previsível assim? Perguntei com um sorriso fraco. Para mim, sim. Ele respondeu simplesmente. Você sempre vem aqui quando precisa colocar os pensamentos em ordem. Ficamos em silêncio por algum tempo, apenas observando a vida acontecer ao nosso redor. Era uma das coisas que mais apreciava em Antônio. Sua capacidade de estar presente, sem a necessidade de preencher cada momento com palavras. Como você está realmente, Beatriz? Perguntou finalmente, seus olhos azuis fixos em mim, com aquela intensidade que sempre me fazia sentir como se ele pudesse enxergar além das minhas defesas. Honestamente, não sei, confessei. Parte de mim se sente libertada, como se tivesse finalmente rompido correntes que nem sabia que carregava. Outra parte se sente culpada, como se tivesse falhado como mãe. Antônio pegou minha mão enrugada entre as suas, um gesto simples de conforto. Você não falhou como mãe, Beatriz. Você deu tudo de si por aquele menino. Foi ele quem escolheu o caminho que seguiu. Lágrimas que eu não sabia que estava segurando começaram a escorrer pelo meu rosto. Antônio silenciosamente ofereceu um lenço limpo de seu bolso. Eu me pergunto onde errei, disse entre soluços contidos. Como não percebi antes? Como permiti que chegasse a este ponto? Você viu o que queria ver, respondeu ele gentilmente. É o que todos nós fazemos com aqueles que amamos. Enxergamos o melhor, ignoramos o pior. É humano, Beatriz. Sentada ali, sob a sombra das jabuticabeiras, percebi quanto tempo havia desperdiçado vivendo uma ilusão. Anos fingindo não ver os sinais, ignorando os alertas, desculpando comportamentos indesculpáveis. O que faço agora, Antônio? Como sigo em frente depois disso? Ele apertou minha mão levemente antes de soltá-la. Um dia de cada vez, como sempre fizemos. E lembre-se, você não está sozinha nessa jornada. Naquele momento, como se o universo quisesse confirmar as palavras de Antônio, meu telefone tocou. Era Amanda, minha neta. Vovó, onde você está? Passei no seu apartamento e você não estava. Expliquei onde me encontrava, e ela pediu para se juntar a nós. 15 minutos depois, avistei sua figura esbelta se aproximando. Amanda tinha herdado meus olhos castanhos e a determinação de seu avô. Aos 23 anos, ela irradiava uma vitalidade que era contagiante. Vovó! Exclamou, abraçando-me com força antes de cumprimentar Antônio com carinho. Eu estava preocupada com você. Estou bem, querida.
Apenas precisava de ar fresco e tempo para pensar. Amanda sentou-se do outro lado, formando um pequeno círculo entre nós três. Eu queria conversar com a senhora sobre algo. Ela começou, um pouco hesitante. Algo raro em sua personalidade geralmente assertiva. O que foi, meu bem? É sobre o restaurante. Aquele espaço na Avenida Beira-Mar que a senhora sempre sonhou em ter. Fiquei surpresa. O restaurante próprio era um sonho antigo que havia compartilhado com poucas pessoas. Apesar de ter sido chefe em alguns dos melhores estabelecimentos da cidade, nunca tive coragem de abrir meu próprio negócio. Sempre havia alguma razão para adiar. Os filhos pequenos, depois a doença do meu marido e, mais recentemente, a sensação de que já estava velha demais para novos começos. O que tem ele? Perguntei, curiosa sobre onde Amanda queria chegar. Ele está à venda novamente. Ela disse com um entusiasmo crescente. E eu estava pensando, e se nós duas o comprássemos? Uma parceria entre avó e neta. Eu com meus conhecimentos recentes de gastronomia e administração, e a senhora com sua experiência incomparável e suas receitas lendárias. Fiquei sem palavras. A ideia era tão inesperada quanto tentadora. Amanda, querida, isso é um grande passo e custa muito dinheiro. Eu tenho algumas economias do estágio que fiz na França ano passado, ela explicou. E bem, sei que não é da minha conta, mas depois do que aconteceu ontem, talvez a senhora tenha acesso a recursos que antes estavam sob controle do meu tio. Antônio sorriu ao meu lado, claramente aprovando a ideia. Acho que seria maravilhoso, ele comentou. Sempre disse que suas receitas mereciam um lugar próprio, Beatriz. Olhei para minha neta, tão jovem e cheia de sonhos, e para meu amigo de longa data, que sempre acreditou em mim mesmo quando eu duvidava de mim mesma. E naquele momento, algo estalou dentro de mim. Por que não? Falei finalmente, sentindo um entusiasmo que não experimentava há anos. Vamos, pelo menos, dar uma olhada nesse lugar. O sorriso de Amanda iluminou seu rosto inteiro. Ela pulou do banco e me abraçou novamente. Podemos ir agora mesmo. O corretor disse que estaria disponível o dia todo. E assim, em menos de 1 hora após uma das conversas mais sérias da minha vida, eu me vi dentro do espaço que por tanto tempo existiu apenas em meus sonhos. O local na Avenida Beira-Mar tinha amplas janelas de vidro que ofereciam uma vista espetacular para o mar. A cozinha era espaçosa, com potencial para ser equipada com o que havia de melhor. O salão principal tinha um pé direito alto e colunas elegantes que davam um ar sofisticado, mas acolhedor ao ambiente. Enquanto Amanda conversava animadamente com o corretor sobre detalhes técnicos, eu caminhava lentamente pelo espaço, visualizando como seria. Podia quase sentir o aroma dos pratos sendo preparados, ouvir o burburinho alegre dos clientes, ver as mesas decoradas com arranjos simples mas elegantes de flores frescas. "O que você acha, vovó?" perguntou Amanda, aproximando-se depois que o corretor se afastou para atender uma ligação. "É perfeito", respondi honestamente, "mas estou um pouco assustada. Aos 68 anos, começar um negócio?" Amanda pegou minhas mãos entre as suas, num gesto que ironicamente lembrava o que Antônio havia feito comigo mais cedo. "Vovó, ontem à noite a senhora mostrou a todos que idade é apenas um número. A senhora tem mais energia, paixão e conhecimento que muitos jovens de 20 anos. E além disso, ela sorriu maliciosamente. A senhora terá a mim para lidar com a parte administrativa e tecnológica." Não pude evitar rir. Minha neta tinha razão. Por que não poderia começar algo novo aos 68 anos? Por que deveria deixar que as expectativas dos outros, ou mesmo minhas próprias limitações autoimpostas, me impedissem de perseguir um sonho? "Vamos fazer isso", decidi naquele momento. "Vamos abrir nosso restaurante." Os dias seguintes foram uma avalanche de atividades. Reuniões com Sebastião para liberar os fundos necessários, consultas com um arquiteto para redesenhar o espaço conforme nossas necessidades, sessões de brainstorming com Amanda para definir o conceito e o cardápio do restaurante. Decidimos por uma cozinha que misturava elementos tradicionais da gastronomia brasileira com técnicas e apresentações contemporâneas, um reflexo da nossa própria parceria intergeracional. O nome escolhido foi Raízes em Brotos, simbolizando a continuidade e renovação que o projeto representava.
Em meio a toda essa agitação, recebi poucas notícias de Júlio. Soube por Cláudia que ele havia se inscrito em um programa de reabilitação para viciados em jogos, cumprindo uma das condições que eu havia estabelecido. Segundo ela, ele alternava entre períodos de raiva amarga e momentos de aparente arrependimento sincero. Era cedo demais para saber se a transformação seria duradoura, mas pelo menos havia um começo. Rafael, meu filho mais novo, estendeu sua estadia no Brasil para me ajudar com a transição. Sua presença foi um conforto inesperado. Sempre fomos próximos, mas a distância geográfica havia criado uma certa formalidade entre nós nos últimos anos. Agora, trabalhando juntos na reorganização das minhas finanças e no planejamento do novo negócio, redescobrimos a facilidade de comunicação que sempre tivemos. Sabe, mãe, ele me disse uma noite enquanto revisávamos alguns contratos. Eu sempre soube que algo não estava certo com Júlio. Via como ele agia quando vinha visitar, notava as evasivas quando o assunto era dinheiro. Por que nunca disse nada? Perguntei, genuinamente curiosa. Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos castanhos que começavam a mostrar os primeiros fios grisalhos. Tentei, várias vezes, mas você sempre o defendia. E depois de um tempo, comecei a duvidar da minha própria percepção. Pensei que talvez estivesse sendo injusto. Talvez fosse apenas ciúme fraternal. Estendi a mão e toquei seu rosto, num gesto maternal que não fazia há muito tempo. Sinto muito por não ter ouvido, por não ter confiado em você. Ele sorriu, cobrindo minha mão com a sua. Não há nada para se desculpar. Você fez o que acreditava ser certo na época. E olhe para você agora, enfrentando a verdade de frente, reconstruindo sua vida, começando um negócio. Estou orgulhoso de você, mãe. Aquelas palavras significaram mais para mim do que Rafael poderia imaginar. Em meio a tanto caos e incerteza, saber que pelo menos um dos meus filhos enxergava valor no que eu estava fazendo era um bálsamo para meu coração ferido. As semanas se transformaram em meses. O restaurante começou a tomar forma, não apenas fisicamente, mas como conceito, como sonho compartilhado. Amanda e eu passávamos horas na cozinha experimental que montamos no meu apartamento, refinando receitas, testando combinações, documentando cada detalhe para o livro de receitas oficial do restaurante. Em uma dessas tardes, enquanto preparávamos uma releitura do tradicional bobó de camarão, o interfone tocou. Era a portaria anunciando uma visita inesperada. Lucas, meu neto, filho de Júlio. Quando ele entrou no apartamento, notei imediatamente que algo havia mudado. O adolescente de 17 anos parecia ter envelhecido anos em apenas alguns meses. Seus olhos, antes vibrantes e despreocupados, agora carregavam um peso que ninguém da sua idade deveria conhecer. "Lucas, que surpresa maravilhosa!" exclamei, abraçando-o com força. "Veio experimentar nossas criações culinárias?" Ele sorriu fracamente, cumprimentando Amanda com um abraço rápido antes de sentar-se à mesa da cozinha. "Na verdade, vovó, vim conversar sobre meu pai." Troquei um olhar rápido com Amanda, que discretamente se afastou para dar-nos privacidade. "O que houve, querido?" perguntei, sentando-me ao lado dele. Lucas respirou fundo, juntando coragem. "Ele está realmente tentando mudar", começou, sua voz embargada pela emoção contida. "O programa de reabilitação, as sessões com o psicólogo, o trabalho voluntário, ele está levando tudo a sério. É difícil de acreditar, às vezes, mas é verdade." Assente, permitindo que ele continuasse no seu próprio ritmo. Ele me pediu para vir falar com a senhora, não para pedir dinheiro ou para retirar as acusações. Ele disse que precisa enfrentar as consequências dos seus atos, mas ele gostaria de uma oportunidade para se desculpar pessoalmente. Senti um aperto na garganta. Parte de mim queria acreditar que Júlio estava realmente mudando, que havia esperança para uma reconciliação genuína. Outra parte temia que fosse apenas mais uma manipulação, mais uma tentativa de retomar o controle. "O que você acha, Lucas?" perguntei, valorizando a percepção do meu neto. "Você acredita que ele está sinceramente arrependido?" Lucas pensou por um momento antes de responder. "Acredito que sim. Ele está diferente, mais calmo, mais presente."
Fala menos de negócios e dinheiro, e mais sobre consertar erros, sobre segundo chance. Naquele momento, olhando para o rosto esperançoso do meu neto, tomei uma decisão. Diga a ele para vir ao Raízes em Brotos na próxima quinta-feira. Estaremos fazendo um teste de menu para alguns amigos próximos antes da inauguração oficial. Será um ambiente neutro, com outras pessoas ao redor. Um bom lugar para um novo começo, talvez. O sorriso de Lucas iluminou seu rosto jovem, lembrando-me do menino que ele ainda era, apesar dos recentes amadurecimentos forçados. Obrigado, vovó. Isso significa muito para mim, para todos nós. Enquanto o observava sair, percebi que a verdadeira virada em minha vida não havia sido apenas aquela noite de confronto no restaurante. Era este processo contínuo de redescoberta, de reafirmação, de reconstrução de relações em bases mais honestas e equilibradas. Aos 68 anos, eu não estava apenas começando um novo negócio, estava recomeçando minha vida inteira. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia cheio de possibilidades ao invés de limitações. A quinta-feira chegou mais rápido do que eu esperava. Acordei antes do nascer do sol, com aquela ansiedade familiar que sempre senti nos dias de grandes inaugurações ou eventos importantes. Mesmo depois de décadas na gastronomia, nunca perdi o frio na barriga antes de apresentar um novo menu, mas hoje era diferente. Não era apenas o teste do menu que me deixava inquieta, era o encontro marcado com Júlio. Tomei um banho demorado, deixando a água quente relaxar meus músculos tensos. Vesti-me com cuidado, escolhendo um conjunto elegante mas confortável. Calça de linho preta e uma blusa de seda azul petróleo que Amanda havia me dado de presente, dizendo que combinava com meus olhos. Completei o visual com o colar de diamantes que raramente usava, mas que hoje parecia apropriado. Um símbolo de resistência, de permanência. Cheguei ao Raízes em Brotos às 9 da manhã, 2 horas antes do previsto para o evento. Queria ter tempo de verificar cada detalhe pessoalmente, sentir o espaço que agora era meu, nosso. A transformação do local nos últimos meses havia sido notável. As paredes agora exibiam um tom suave de verde musgo, contrastando elegantemente com detalhes em madeira escura. Grandes janelas deixavam entrar a luz natural, criando reflexos dourados no piso de mármore travertino. Na parede principal do salão, havíamos montado uma exposição de fotografias antigas. Imagens minhas nos diversos restaurantes onde trabalhei ao longo das décadas, fotos da minha família, retratos de mercados de alimentos tradicionais do Brasil. Era uma celebração visual da jornada que me trouxe até ali. Ficou perfeito, não é? A voz de Amanda me surpreendeu. Ela tinha chegado silenciosamente e agora estava ao meu lado, admirando o espaço com o mesmo orgulho que eu sentia. Além do que poderíamos imaginar? Respondi, abraçando-a pela cintura. Obrigada por me empurrar para isso, querida. Ela sorriu. Aquele sorriso radiante que sempre iluminava qualquer ambiente. A senhora é quem me inspira, vovó. Sempre foi. Passamos a manhã nos preparativos finais. A equipe que havíamos contratado, um sous-chefe experiente, 2 auxiliares de cozinha e 3 garçons, chegou pontualmente às 10. Amanda liderou uma breve reunião, explicando o conceito do menu degustação que serviríamos e a importância deste primeiro teste com convidados. Enquanto isso, eu me concentrei na cozinha, meu santuário. O equipamento de última geração brilhava imaculado, esperando para ganhar vida sob minhas mãos. Havia algo profundamente reconfortante em estar novamente em uma cozinha profissional, cercada por panelas, facas e ingredientes frescos. Era como voltar para casa depois de uma longa viagem. Comecei a preparação dos pratos que serviriam como meu cartão de visitas. Uma releitura do tradicional bobó de camarão, agora servido em uma delicada casquinha de massa filo. Um risoto de açafrão com palmito fresco e cogumelos selvagens. E para a sobremesa, minha famosa mousse de maracujá com calda de chocolate amargo e farofa crocante de castanha do Pará. Os primeiros convidados começaram a chegar pontualmente ao meio-dia. Zuleide foi a primeira, elegante em seu vestido estampado e óculos de armação roxa que combinavam perfeitamente com sua personalidade vibrante. Em seguida, chegaram Antônio,
Dr. Sebastião, doutora Isabel e alguns outros amigos próximos que haviam me apoiado nos meses recentes. Rafael trouxe consigo sua nova namorada, uma professora universitária portuguesa que conhecera durante seu trabalho em Lisboa. Cláudia e Lucas chegaram pouco depois, trazendo flores. Um buquê exuberante de lírios e orquídeas. Eu alternava entre a cozinha e o salão, supervisionando a preparação dos pratos enquanto recebia pessoalmente cada convidado. Meu olhar ocasionalmente se voltava para a porta, antecipando a chegada de Júlio. Conforme o tempo passava e ele não aparecia, comecei a sentir uma mistura contraditória de alívio e decepção. Foi quando estávamos prestes a servir o prato principal que a porta se abriu uma última vez. Júlio entrou hesitante, segurando um pequeno pacote embrulhado em papel pardo. Nossos olhares se encontraram através do salão, e por um momento, todo o burburinho das conversas pareceu desaparecer. Notei imediatamente as mudanças nele. Havia perdido peso, suas roupas, antes impecáveis e ostensivas, eram agora simples, quase austeras, mas a maior diferença estava em seus olhos. A arrogância habitual havia sido substituída por algo mais profundo, mais humano. Respirei fundo e caminhei em sua direção. Obrigado pelo convite. Ele disse baixinho quando me aproximei. O lugar está lindo. Fico feliz que tenha vindo. Respondi com sinceridade. Venha, seu lugar está à mesa. Conduzi-o até a grande mesa comunal onde todos estavam acomodados. Notei como alguns convidados se enrijeceram visivelmente com sua presença. A memória daquela noite fatídica ainda estava fresca para muitos. Mas Lucas sorriu aliviado ao ver o pai. E Amanda, sempre surpreendente, levantou-se para cumprimentá-lo com um abraço educado. Antes de nos servirmos, anunciei quando todos estavam acomodados. Gostaria de agradecer a presença de cada um. Este restaurante nasceu de um sonho antigo que só agora tive coragem de realizar, e cada pessoa nesta mesa contribuiu de alguma forma para torná-lo realidade. Ergui minha taça de champanhe, sentindo a emoção embargar minha voz. Aos novos começos, brindei. E às segundas chances. Meu olhar encontrou brevemente o de Júlio ao pronunciar essas últimas palavras. Ele assentiu quase imperceptivelmente, seus olhos úmidos refletindo a luz suave do ambiente. O almoço transcorreu melhor do que eu poderia esperar. Os pratos foram recebidos com entusiasmo, cada sabor e textura provocando comentários animados. O clima, inicialmente tenso, foi cedendo gradualmente, substituído por uma camaradagem genuína entre os presentes. Até mesmo Júlio participava ocasionalmente da conversa, com uma humildade que nunca lhe fora característica. Após a sobremesa, quando os convidados começaram a circular pelo espaço em pequenos grupos, Júlio se aproximou de mim. "Podemos conversar em particular?" perguntou, sua voz tensa de nervosismo. Indiquei uma pequena sala nos fundos que havíamos decorado como um espaço de degustação privativa. Uma vez lá dentro, com a porta fechada abafando parcialmente o burburinho do salão, Júlio parecia ainda mais vulnerável. "Eu ensaiei este momento centenas de vezes nos últimos meses", começou ele. "E ainda assim, não sei por onde começar. Pelo começo, talvez?" Sugeri, mantendo minha voz neutra. Ele assentiu, respirando fundo. "Mãe, o que eu fiz, o que eu disse naquela noite, é imperdoável. Sei disso. Não vim aqui pedir perdão, porque entendo que algumas coisas vão além do perdão. Vim apenas dizer que estou profundamente, genuinamente arrependido. Estudei seu rosto, procurando sinais da manipulação que por tanto tempo caracterizou nossa relação. Não encontrei nenhum. O programa de reabilitação está ajudando", continuou ele. "Pela primeira vez, estou enfrentando a verdade sobre mim mesmo, sobre meu vício, sobre minha ganância, sobre como tratei você e todos ao meu redor." Ele estendeu o pacote que trazia consigo. "Isto é para você. Não é muito, apenas um gesto." Abri o embrulho com cuidado. Dentro havia um livro antigo de receitas. O mesmo que minha mãe me dera quando saí de casa aos 18 anos para trabalhar em São Paulo. "Onde você encontrou isso?" perguntei emocionada. O livro havia desaparecido durante uma mudança anos atrás, e eu sempre lamentei sua perda. "Em um sebo em Porto Alegre", explicou Júlio. "Estava fazendo trabalho voluntário lá como parte do meu programa.
catalogando livros doados. Quando vi o nome da vovó na primeira página, não podia acreditar. Parecia um sinal. Passei os dedos pela capa gasta, sentindo o peso das memórias que aquele simples objeto carregava. Receitas anotadas à mão pela minha mãe, manchas de ingredientes que contavam histórias de pratos preparados com amor. Obrigada, disse simplesmente. Significa muito para mim. Um silêncio confortável se instalou entre nós. Não era o silêncio tenso e carregado de ressentimentos que havia dominado nossas interações nos últimos anos, mas algo mais tranquilo, quase contemplativo. Como está sendo na concessionária? Perguntei finalmente, referindo-me ao trabalho que ele havia conseguido vendendo carros usados após perder seus negócios. Um sorriso irônico passou por seus lábios. Diferente, humilhante às vezes quando encontro antigos amigos do mercado imobiliário, mas também libertador, de certa forma, sem pressão para manter aparências, sem mentiras constantes sobre como estou arrasando nos negócios. Ele fez uma pausa refletindo. Sabe o que aprendi nesses meses? Que passei a vida inteira definindo meu valor pelo dinheiro que tinha ou aparentava ter. E no final, isso me deixou vazio por dentro, disposto a ferir a pessoa que mais me amou no mundo. As palavras dele tocaram algo profundo em mim. Lembrei-me do menino sensível que Júlio havia sido na infância, antes que as pressões do mundo, e talvez minhas próprias expectativas não verbalizadas, começassem a transformá-lo no homem que ele se tornou. Nunca é tarde para recomeçar, filho, disse suavemente. Mesmo depois de tudo que fiz? Perguntou ele, a vulnerabilidade em sua voz me lembrando dolorosamente de quando ele era criança e vinha até mim com algum problema, buscando reasseguramento. Especialmente depois de tudo que fez, respondi. Porque agora você sabe exatamente o que não quer ser. E isso é um começo poderoso. Saímos da sala juntos, voltando para o salão onde os convidados continuavam a celebrar. Notei como Rafael observava nossa interação de longe. Seu semblante uma mistura de cautela e esperança. Amanda havia assumido o papel de anfitriã perfeita, circulando entre os grupos com a desenvoltura de quem nasceu para isso. O teste do menu foi considerado um sucesso absoluto. Quando os últimos convidados começaram a se despedir, prometi a cada um deles convites para a inauguração oficial do Raízes em Brotos, marcada para daqui a 2 semanas. Júlio foi um dos últimos a sair. Na porta, ele hesitou, como se quisesse dizer algo mais. Sobre o processo criminal, começou ele, visivelmente desconfortável. Ergui a mão, interrompendo-o gentilmente. Estou considerando retirar as acusações, como prometi. Sebastião está cuidando dos detalhes. Mas entenda, Júlio, a confiança, uma vez quebrada, leva tempo para ser reconstruída. Muito tempo. Ele assentiu, aceitando minhas palavras sem contestação. Eu sei, e estou preparado para esse caminho, por mais longo que seja. Após a partida de todos, sentei-me sozinha em uma das mesas do restaurante vazio, absorvendo os acontecimentos do dia. Amanda havia ido ao mercado com o sous-chefe para garantir ingredientes frescos para nossos testes de amanhã, e os funcionários estavam ocupados com a limpeza da cozinha. Abri novamente o livro de receitas que Júlio me dera, folheando suas páginas amareladas com cuidado. Entre as receitas e anotações da minha mãe, encontrei um envelope que não havia notado antes. Dentro havia uma carta, escrita com a caligrafia irregular de Júlio. Mãe, há coisas que são difíceis de dizer em voz alta, então recorro às palavras escritas. Quando você disse que eu havia selado meu próprio destino naquela noite, estava certa, mas não da forma que imaginei. Achei que estava perdendo dinheiro, status, conforto material. O que não percebi foi que estava perdendo algo muito mais valioso. Você, nossa relação, a família que sempre me apoiou mesmo quando não mereci. Não espero voltar ao que éramos antes. Isso seria impossível e talvez até indesejável. O que tínhamos antes era baseado em mentiras e manipulação da minha parte. O que espero, se você permitir, é construir algo novo, algo honesto desta vez. Com arrependimento sincero e esperança cautelosa, Júlio. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei de volta no envelope. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto.
Não lágrimas de tristeza ou raiva, mas de uma emoção mais complexa que não conseguia nomear com precisão. Alívio, talvez. Ou o início hesitante da cura. Fui interrompida por uma batida suave na porta. Era Antônio, que havia retornado. Esqueci meu chapéu, explicou ele entrando. Ao ver minhas lágrimas, seu semblante mudou imediatamente para preocupação. Beatriz, o que houve? Júlio disse algo que a magoou novamente? Balancei a cabeça, enxugando as lágrimas com um guardanapo de linho que estava sobre a mesa. Não. Na verdade, foi algo bom. Acho que estamos finalmente começando a nos comunicar de verdade, depois de todos esses anos. Antônio sentou-se ao meu lado, seu olhar compreensivo me envolvendo como um abraço. Sabe o que percebi hoje? Continuei, guardando a carta no livro. Que aos 68 anos, depois de uma vida inteira achando que sabia quem eu era, estou apenas começando a me descobrir. A descobrir o que sou capaz quando não me deixo limitar pelo medo ou pelas expectativas dos outros. E o que descobriu até agora? Perguntou ele, um leve sorriso brincando em seus lábios. Que sou mais forte do que imaginava, que nunca é tarde para recomeçar, e que família verdadeira, é algo que construímos continuamente, não apenas com laços de sangue, mas com honestidade, respeito e amor genuíno. Olhei ao redor, para o espaço que agora representava não apenas um negócio, mas um símbolo tangível da minha transformação pessoal. E descobri que tenho muito pelo que viver ainda, acrescentei, pensando no comentário cruel de Júlio naquela fatídica noite de aniversário. 70, 80, 90 anos. Quem sabe até onde vou? Cada dia será vivido nos meus termos, com propósito e alegria. Antônio estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a minha com a dele em um gesto de apoio silencioso, que valia mais que 1000 palavras. Naquele momento, com o sol da tarde entrando pelas grandes janelas do Raízes Ambrotos, criando padrões dourados no piso de mármore, senti uma paz que não experimentava há muito tempo. O caminho à frente ainda teria desafios. Reconstruir o relacionamento com Júlio seria um processo longo e por vezes doloroso. Administrar um novo negócio aos 68 anos exigiria energia e dedicação, e aprender a viver plenamente após anos de autolimitação teria sua própria curva de aprendizado. Mas pela primeira vez em muito tempo, encarava esses desafios não com medo ou hesitação, mas com uma confiança tranquila nas minhas próprias capacidades. Meu filho havia desejado que eu não chegasse aos 70 anos. Agora, mais do que nunca, eu estava determinada não apenas a chegar lá, mas a fazer desses anos os mais significativos e autênticos da minha vida. Fechei o livro de receitas, guardando-o cuidadosamente na bolsa. Era hora de ir para casa, descansar e preparar-me para o novo dia que viria. Um dia que, como todos os dias daqui para frente, seria vivido plenamente, com dignidade e em meus próprios termos. Hoje compartilhei com vocês uma história que mudou minha vida aos 68 anos. Uma história sobre traição, dor, renascimento e a coragem de se levantar quando tudo parece desmoronar. Quando meu próprio filho, Júlio, desejou minha morte durante o jantar do meu aniversário, algo dentro de mim se quebrou. Mas dessa ruptura, nasceu uma força que eu nem sabia que possuía. Ao longo dos meses que se seguiram àquela noite fatídica no restaurante Estrela do Mar, aprendi lições que muitas pessoas só descobrem tarde demais. Aprendi que o amor verdadeiro não é submissão nem aceitação cega de abusos. Aprendi que confiar cegamente, mesmo em família, pode nos levar a caminhos dolorosos. E, principalmente, aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para redescobrir quem realmente somos quando deixamos de viver à sombra das expectativas alheias. Quando me levantei naquela noite e confrontei Júlio diante de todos, não estava apenas defendendo meu patrimônio de 6 milhões que ele tentava controlar. Estava defendendo minha dignidade, meu direito de ser respeitada, meu valor como ser humano. Estava mostrando ao mundo, e principalmente a mim mesma, que Beatriz Peixoto não se deixaria diminuir por ninguém, nem mesmo pelo próprio filho. A jornada não foi fácil. Houve dias em que a culpa me consumia, em que questionei minhas decisões,
em que me perguntei onde havia errado na criação do meu filho para que ele se tornasse tão frio e calculista. Mas com o apoio de pessoas verdadeiras como minha neta Amanda, meu filho Rafael, meu amigo Antônio e minha fiel amiga Zuleide, encontrei a coragem para seguir em frente. O Raízes em Brotos se tornou mais que um restaurante. Virou um símbolo da minha renascença. Cada prato que servimos ali carrega não apenas sabores cuidadosamente elaborados, mas também a história de uma mulher que se recusou a desistir quando tudo parecia perdido. Uma mulher que, aos 68 anos, quando muitos pensam em se recolher, decidiu expandir seus horizontes e abraçar novas possibilidades. Quanto a Júlio, nossa relação nunca mais será a mesma, e talvez isso seja necessário. O que tínhamos antes era baseado em ilusões, em uma dinâmica doentia onde ele manipulava e eu me negava a enxergar a verdade. Agora, caminhamos lentamente para construir algo novo, algo baseado em honestidade e respeito mútuo. O processo é lento, doloroso por vezes, mas também profundamente transformador para nós dois. Algumas pessoas me perguntam se consegui perdoar Júlio por suas ações, por suas palavras cruéis naquela noite. A verdade é que o perdão não é um destino, mas uma jornada. Alguns dias consigo olhar para ele e ver apenas meu filho, o menino que embalei em meus braços. Em outros, a dor da traição ainda queima viva. E aprendi que ambos os sentimentos podem coexistir, que o perdão não significa esquecer ou fingir que nada aconteceu. Vocês que me acompanharam até aqui, que ouviram minha história com paciência e empatia, talvez se perguntem o que levou uma senhora de quase 70 anos a compartilhar algo tão íntimo e doloroso. A resposta é simples. Acredito no poder das histórias para curar, para conectar, para mostrar que nossas dores, por mais pessoais que pareçam, têm ecos nas vidas de outras pessoas. Quantos de vocês já se sentiram traídos por alguém que amavam? Quantos já tiveram que tomar decisões difíceis para proteger sua dignidade e bem-estar? Quantos já sentiram que a vida estava passando e que seus sonhos ficariam para sempre no campo das possibilidades não realizadas? Minha história é sobre isso, sobre dizer basta aos abusos, sobre recusar-se a ser vítima das circunstâncias, sobre tomar as rédeas da própria vida quando tudo parece estar desmoronando. E principalmente, sobre entender que a idade é apenas um número, que nunca é tarde demais para recomeçar, para se reinventar, para buscar a felicidade nos próprios termos. Hoje, enquanto me preparo para completar 69 anos, olho para trás e vejo o caminho percorrido com um misto de espanto e gratidão. Espanto pela força que descobri em mim mesma. Gratidão pelas pessoas que permaneceram ao meu lado, que acreditaram em mim quando eu mesma duvidava. O que meu filho não entendeu naquela noite, ao desejar que eu não chegasse aos 70 anos, é que não são os anos em nossa vida que importam, mas a vida em nossos anos. E eu estou determinada a viver cada dia que me resta com propósito, com alegria e com a certeza de que minha história não é definida por aqueles que tentaram me diminuir, mas por minhas próprias escolhas e ações. Se meu relato tocou seu coração de alguma forma, se você se identificou com minha jornada ou encontrou inspiração para enfrentar seus próprios desafios, peço que deixe seu comentário abaixo. Gostaria muito de saber de onde você está assistindo, qual parte da minha história mais ressoou com você, e se há algo em sua própria vida que minha experiência ajudou a iluminar. Este canal, Vovó Lembrou, nasceu da minha convicção de que nossas histórias de vida, especialmente as de pessoas mais velhas como eu, carregam sabedoria e lições valiosas para todas as gerações. Cada semana trago um novo relato, uma nova jornada, uma nova oportunidade de conexão humana através de experiências compartilhadas. Se você ainda não é inscrito, clique agora no botão de inscrição. Ative também o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for ao ar. Seus comentários e likes são fundamentais para que mais pessoas possam encontrar nossas histórias e talvez se beneficiar das lições que elas carregam. Saiba também que você pode nos ajudar a manter este canal através do Valeu Demais, uma forma de doação que contribui diretamente para os custos de produção.
Cada contribuição, por menor que seja, nos permite continuar trazendo histórias como a minha diariamente. Histórias que podem inspirar, confortar e até mesmo transformar vidas. Criar estes vídeos exige muito trabalho, desde a pesquisa e preparação dos relatos até a filmagem e edição. Seu apoio através do Valeu Demais não é apenas uma ajuda financeira, mas um reconhecimento do valor dessas histórias em um mundo onde as vozes dos mais velhos são frequentemente silenciadas ou ignoradas. Na próxima semana, trarei outra história que tenho certeza que vai tocar seu coração. Enquanto isso, você pode assistir aos vídeos anteriores do canal para conhecer outras jornadas igualmente poderosas e transformadoras. Aqui é Beatriz Peixoto, 68 anos, ex-chefe de cozinha, atual proprietária do Raízes em Brotos e, acima de tudo, uma mulher que descobriu que é possível renascer das próprias cinzas, não importa a idade. Obrigada por me acompanhar nesta jornada. Até o próximo relato no canal Vovó Lembrou. Lembre-se sempre, sua história não termina enquanto você estiver aqui para contá-la e reescrevê-la.